Eu não me canso de repetir isso com indignação. Não existe minuta no julgamento e no processo. Bolsonaro foi condenado por uma minuta do golpe que ninguém nunca leu, mas tudo bem, é o Alexandre de Moraes. Cássio Nunes agora pode muito bem, numa liminar, anular o julgamento. Busca e apreensão do Moraes na casa do Bolsonaro não tinha nada de técnico, era pura perseguição, pura vontade de humilhar o Bolsonaro e uma tentativa de encontrar algum elemento na casa dele que pudesse incriminar o Bolsonaro adiante. Bom, hoje veio a prova. Lula enlouquece. Sim, gente, enlouquece. E ele manda um ministro dizer algo absurdo para Trump. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Moraes toma decisão inesperada envolvendo o 8 de janeiro. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o arquivamento da petição número 10.820, processo que concentrava as prisões em flagrante realizadas durante os atos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília, bem como as detenções efetuadas nas desocupações dos acampamentos instalados nas proximidades do quartel-general do Exército. Na decisão assinada na quarta-feira 2, o magistrado explicou que a petição deixou de ter finalidade jurídica, uma vez que cumpriu o objetivo para a qual havia sido instaurada. Segundo Moraes, ocorreu o exaurimento das diligências específicas relacionadas ao procedimento, motivo pelo qual determinou o encerramento formal do processo. E Jair Bolsonaro pode ter condenação anulada antes das eleições. É isso mesmo. O presidente do PL prevê reviravolta no STF em 15 a 20 dias, em recurso distribuído a 2 ministros indicados pelo próprio Bolsonaro. No mesmo dia, a PF invadiu a casa do ex-presidente e não encontrou nada. O 8 de julho de 2026 vai ser lembrado, enquanto a Polícia Federal cumpria a busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília e saía de lá sem encontrar nada, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciava em evento público que o cenário jurídico pode virar nos próximos 15 a 20 dias. O recurso protocolado pela defesa é uma revisão criminal da condenação a 27 anos e 3 meses de prisão imposta ao ex-presidente. Se o recurso avançar, a condenação pode ser anulada, reduzida ou ter o processo devolvido para novo julgamento, o que reabriria a possibilidade de Bolsonaro disputar as eleições de 2026. O presidente do PL nacional, Valdemar da Costa Neto, dando uma entrevista para a imprensa, soltou uma frase que deixou muita gente com ponto de interrogação na cabeça. Ele disse o seguinte, vou mostrar para vocês. Caso Bolsonaro pode ter reviravolta em 20 dias, diz Gilmar. Em cumprimento de uma agenda em Brasília, o líder da sigla afirmou que a decisão cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal. O que é essa reviravolta que o Valdemar se refere? Aqui eu quero explicar para vocês. Afinal de contas, a esperança é a última que morre. Quando você tem um julgamento no STF e é dada uma decisão, você tem o direito a uma revisão criminal. Se o julgamento aconteceu na turma X, a revisão criminal vai ser na turma Y ou no plenário. Sabe quem é o relator da revisão criminal do Bolsonaro? É o Cássio Nunes. Cássio Nunes tem agora a caneta para fazer exatamente o que o Fachin fez. Lembra quando o Fachin soltou o Lula dizendo que tinha que anular o julgamento do Lula porque ele foi julgado na cidade de Curitiba, mas ele deveria ter sido julgado em Brasília? Aquilo eles acharam uma tecnicalidade para soltar o mais corrupto e pior ladrão que o Brasil já viu. E aí, como o próprio Gilmar disse, né? Gilmar Mendes disse, Lula tem que ser grato ao STF, porque foram eles que colocaram o Lula na presidência. Sem o STF, Lula não seria presidente. E é verdade. Fachin começou com esse processo, mas o plenário depois aprovou o anulamento da condenação do Lula. Então o Lula não foi inocentado, o julgamento dele foi anulado. Só que não deu para recomeçar o julgamento por causa da idade do Lula, e aí eles fizeram questão de enterrar tudo. Tudo isso aconteceu com o Lula porque alegou-se que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, ele deveria ter sido julgado em Brasília.
E qual é o caso do Bolsonaro? Por que o Cássio Nunes poderia anular completamente o julgamento do Bolsonaro? Tem um inquérito agora em andamento sobre a questão da delação do Mauro Cid. Delação do Mauro Cid, que foi uma delação que aconteceu sob intimidação, ameaça e coação. Mauro Cid foi obrigado a falar o que ele falou, caso contrário, seu pai seria preso, sua filha seria preso, ele passaria o resto da vida preso. Lembrando, ele foi preso inicialmente por cartão de vacina. Colocou ele na prisão e a partir dali começou a fazer uma tortura psicológica contra Mauro Cid para que ele falasse exatamente o que Moraes queria que ele falasse. Só que, nesse período do julgamento, Mauro Cid fez algo que ele não deveria ter feito. Ele pegou as redes sociais e começou a conversar com algumas outras pessoas, inclusive falando isso. Falando que ele estava sendo coagido, que a decisão já estava pronta, que não importasse quais provas eles apresentassem, que eles só queriam que ele falasse determinadas coisas. Aí está tendo uma perícia agora na Polícia Federal, que inclusive é pedido do próprio PGR, para investigar se essas mensagens realmente saíram do celular do Mauro Cid. Se essa interação através da DM do Instagram do Mauro Cid, né, supostamente Mauro Cid, com o advogado do Câmara, que é um outro assessor do Bolsonaro que está preso, se realmente foi do celular do Mauro Cid. Parece que já se descobriu que realmente era Mauro Cid, infringindo as regras das suas cautelares, ou seja, usando as redes sociais e falando que a delação dele era nula. Então há uma tentativa agora de anular a delação do Mauro Cid. Se a delação do Mauro Cid for anulada, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral do julgamento contra o Bolsonaro. Eles não têm provas, não tem minuta. Eu não me canso de repetir isso com indignação. Não existe minuta no julgamento e no processo. Bolsonaro foi condenado por uma minuta do golpe que ninguém nunca leu, mas tudo bem, é o Alexandre de Moraes. Cássio Nunes agora pode muito bem, numa liminar, anular o julgamento. Primeiro seria por uma liminar, depois teria que ter a comprovação, a deliberação no plenário, aí são todos os ministros do STF. E aí nós temos um cálculo. Dos ministros do STF, há já uma debandada do grupo do Alexandre de Moraes. Quem realmente está coeso e grudado com o Alexandre de Moraes hoje? Sanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Moraes. Então tem 4. Os outros, nós já sabemos que o Fux, Cássio Nunes e André Mendonça já não andam com ele. O Fachin já mostra sinais de que não quer afundar junto com o Alexandre de Moraes. Falta Carmen Lúcia. O que a Carmen Lúcia vai fazer? Aí a gente não sabe, né? Vamos ter que analisar. Mas a questão é, há sim essa possibilidade da tal reviravolta de anulamento do julgamento do Bolsonaro. Sabe o que acontece? Se isso acontece, o Bolsonaro estaria solto. Imediatamente solto. E aí vem outra questão. Fachin, o Cássio Nunes também é o presidente do TSE que poderia julgar a reelegibilidade do Bolsonaro. Anular aqueles julgamentos que tornaram o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião com embaixadores e depois do 7 de setembro. 2 coisas absurdas que eles inventaram para tornar Bolsonaro inelegível. A possibilidade existe? Ela existe. É viável? Muito difícil. Eu vou dizer para você, muito difícil. Qualquer movimento do Cássio Nunes para tentar fazer o que é certo, haverá uma reação do sistema para ir para cima do Cássio Nunes. A gente já está vendo matéria saindo agora do filho do Cássio Nunes, que ganhou 24 milhões, 25, 27 milhões em 2 anos. Então já se percebe uma reação do sistema para ameaçar Cássio Nunes. Ó, se você fizer isso, nós vamos para cima do seu filho. E é assim que o sistema funciona. A probabilidade é remota? É, mas ela existe. E a gente se agarra a qualquer esperança. Nós estamos num momento de tamanho desespero do nosso país que a gente se agarra a qualquer esperança. Agora, Bolsonaro solto. Meu amigo, o jogo vira completamente. Aí é uma injeção de nitroglicerina na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu não sei se o Bolsonaro vai querer ser o candidato, se ele poderia ser, mas se ele estiver solto, inelegível, mas solto, ele poderia ajudar na campanha do Flávio. Aí eu te garanto, aí o negócio decola. Não só do Flávio, mas os candidatos ao Senado, dos candidatos a deputados federais, a situação vira outra, uma outra realidade, ter alguém com o peso que o Bolsonaro tem. E ele solto poderia voltar a usar as suas redes sociais. Aí, meu irmão, aí o jogo muda completamente. Então fica aqui um pedido ao Cássio Nunes. Cássio Nunes, faça o que é certo. Você sabe que a delação do Mauro Cid deve ser anulada e que esse julgamento tem que ser anulado. Faça isso por liminar e deixa o plenário decidir.
Ontem eu te disse aqui que a busca e apreensão do Moraes na casa do Bolsonaro não tinha nada de técnico. Era pura perseguição, pura vontade de humilhar o Bolsonaro e uma tentativa de encontrar algum elemento na casa dele que pudesse incriminar o Bolsonaro adiante. Bom, hoje veio a prova. Eu vou te contar qual é essa prova e te mostrar por que aqui no canal ontem a gente cravou com certeza e acertou mais uma vez nessa análise. Bom, quem traz essa informação é o Igor Gadelha, do Metrópolis. Na hora de mandar a Polícia Federal vasculhar a casa do Bolsonaro, adivinha? O Moraes não pediu a opinião da PGR do Gonê. O Gonê, inclusive, confirmou que só soube da operação depois que ela tinha sido consumada, depois que ela tinha sido feita. E por que isso é ilegal? Porque desde 2019, depois do tal do pacote anticrime, um juiz não pode decretar uma medida dessa sem ouvir a PGR. Aliás, a PGR, o Ministério Público, o Gonê, tem de fazer um pedido para o Moraes para que essa medida seja ou não autorizada. Não pode partir do próprio Moraes. Não só o Ministério Público não fez o pedido, como o Gonê nem sabia da operação. Soube, como nós todos, pela imprensa, depois que a operação já tinha sido feita. Agora pensa, e como isso é grave. O Moraes é acusador e juiz ao mesmo tempo de um adversário político evidente dele, como é o Bolsonaro. Pensa se isso pode ser considerado técnico, pensa se isso pode ser considerado uma medida criteriosa, uma medida legal, uma medida razoável partindo da Suprema Corte do país. Óbvio que o Bolsonaro é um perseguido, óbvio que a direita é perseguida, óbvio que o Bolsonaro está sendo politicamente preso e mantido preso e não outra coisa. Não há nada de técnico nisso e a gente sabe muito bem. Bom, eu te falei ontem aqui isso, te mostrei que a vontade mesmo do Moraes era de humilhar, de constranger e de talvez encontrar uma coisinha ou outra ali na casa do Bolsonaro que pudesse ser um as na manga, ser uma carta que o Moraes guardasse, né, na cartola, na sua cartola ou na sua toga, para adiante no momento em que ele, Moraes, quisesse ou desejasse devolver o Bolsonaro para a cadeia. E por isso ele não avisou a PGR. Eu vou te contar um detalhe, um bastidor dessa história para você entender melhor esse argumento que eu acabo de te dizer, mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal. A gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham as minhas análises todos os dias aqui fielmente ainda não é inscrita no canal. Se inscreve aí, clica no botão de inscrição porque é grátis e você passa a fazer parte aqui da comunidade do canal. Bom, o ponto é o seguinte, meus caros. O Moraes, ele não contou para o Gonê, não porque ele tinha receio do Gonê resistir, não porque ele tinha receio do Gonê não topar que essa busca e apreensão fosse feita. O Gonê é Moraes, Moraes é Gonê. O que o Moraes mandar, o Gonê faz. Aliás, essa busca e apreensão que o Moraes fez sem a PGR saber, já é algo cotidiano. Isso já aconteceu com outros investigados e outros réus e já aconteceu inclusive com o próprio Bolsonaro a mando do Moraes em 2025. Portanto, o Moraes faz isso como método, não é um erro, não é incompetência ou falta de capacidade de entender a lei, é método. Ele age ilegalmente como método mesmo. E o Gonê sabe disso e topa. Então, o problema não é que ele não contou para o Gonê porque tinha receio de que o Gonê não topasse. Ele não contou para o Gonê por uma única razão, para que, ao contar para o Gonê, essa história não pudesse ser, enfim, de alguma maneira vazada e chegasse ao Bolsonaro. Ele queria pegar o Bolsonaro de surpresa às 7 horas da manhã. E por que ele queria pegar o Bolsonaro de surpresa? Justamente para encontrar algum elemento oculto que ele pudesse adiante usar contra o Bolsonaro para incriminá-lo. A tática do Moraes é deixar agora o Bolsonaro na casa dele, mas ter uma carta na manga, como eu disse, para a qualquer momento devolvê-lo para a cadeia. Assim ele pressiona o Jair, assim ele pressiona toda a família Bolsonaro e sobretudo o Flávio, que é candidato à presidência de um lado da política e da ideologia que não é o mesmo do Moraes, como a gente sabe. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa história. Lula enlouquece. Sim, gente, enlouquece. E ele manda um ministro dizer algo absurdo para Trump. É para deixar qualquer brasileiro de bem de cabelo em pé. O Lula mandou um ministro dele até aos Estados Unidos para defender as duas maiores quadrilhas do país. Ah, verdade. Olha aqui o que ele fez. Lê aqui comigo no Estadão, ó. Matéria.
Múcio, ministro da Defesa, se reúne com o oficial americano para abrir canal de diálogo após tipificação do PCC e CV como terroristas. O que ele quer fazer, gente? Ele quer abrir um canal de diálogo oficial para tentar reverter a tipificação do PCC e CV como organizações terroristas. É brincadeira ou o que é mais? É isso mesmo. O Lula mandou o ministro da Defesa, José Múcio, atravessar o continente para chegar lá nos Estados Unidos e pedir para os americanos que voltem atrás e tirem essas facções da lista de terroristas. Olha, é o governo brasileiro usando o ministro da Defesa para amaciar a situação das piores quadrilhas do país, trabalhando a favor dos bandidos. E qual que é a desculpa? Ah, de sempre, né? Segundo o Estadão, a maior preocupação do Planalto é esta aqui, ó. A maior preocupação do Planalto é saber se há algum plano de Trump para invadir o Brasil, como ocorreu na Venezuela. Gente, de novo, esse fantasma, esse espantalho da invasão, o mesmo teatro que eu já te mostrei aqui. O governo ele se agarra no discurso de soberania para justificar aquilo que é injustificável. E a melhor resposta que eu vi foi essa aqui, ó. Olha só o que o cientista político Fernando Schiller ele disse em resposta a esse medo do governo, que não tem base nenhuma e que o próprio governo americano ridicularizou. Na verdade, é uma vergonha. Mais para nossa diplomacia, mais uma para nossa diplomacia para o Brasil. O Departamento de Estado americano ele teve que vir a público e esclarecer que essa designação dessas organizações como terroristas não autoriza o governo americano a fazer operações militares. Uma operação como essa seria completamente ilegal também no plano do direito internacional. Então, na verdade, o Itamaraty ele faz uma acusação de uma potencial ilegalidade por parte do governo americano. Você imaginou você chamar o teu vizinho de dizer você quer fazer coisa errada, você quer ser bandido, você quer fazer uma invasão? Para Schiller, não há histórico de intervenção militar americana em democracias. Intervenção militar, ou seja, ações militares diretas dos Estados Unidos em democracias da América do Sul. Segundo ele, o que se espera do Itamaraty é que faça uma análise mais complexa de uma hipótese como essa. E agora vem a pedra final, que vai colocar em cima do túmulo, ó. Se essa invasão não é juridicamente possível, se ela é completamente ilegal, se não tem precedente, algo que está inteiramente fora do contexto geopolítico em qualquer dimensão. Qual o sentido de uma afirmação como essa que o governo Lula fez? Critica ele. E o que isso mostra sobre o governo, eu já te digo. Mas ó, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, é rápido, ajuda demais o canal. E feito isso, gente, feito isso, bora lá. Presta atenção, porque isso aqui importa. Ninguém aqui quer os Estados Unidos botando o pé no Brasil. A nossa soberania é sagrada, é inegociável. Mas soberania de verdade não é proteger facções criminosas afora. É sim o Estado brasileiro enfrentar o Comando Vermelho e o PCC com força aqui dentro, para pararem de dominar a comunidade, matar a nossa juventude, fazer tribunal de crime, cobrar serviço em comunidades, mandar mais do que a lei em pedaços do nosso país. E é por isso que eu quero ir para o Senado, para endurecer de verdade a lei contra o crime organizado, para tratar bandido como bandido e não como coitado. E se você quer me ver lá, nessa briga, agora dá para me ajudar de um jeito muito importante. A minha vaquinha eleitoral ela já está no ar, com qualquer valor, no site Quero Apoiar. Você fortalece a minha pré-campanha ao Senado. E esse é o jeito de ajudar até para quem não está no Paraná, porque não consegue votar aqui, mas quer e consegue doar. E eu tenho sido surpreendido com a generosidade de vocês. Eu fico com o coração aquecido e mais determinado por fazer parte de uma comunidade aqui no canal de pessoas tão generosas. O link está na descrição e nos comentários. E agora me conta aqui embaixo. Você aceita que o governo gaste diplomacia para defender as maiores facções do crime fora do país? Fala aí, curte o vídeo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!